paz de Cristo, meus amados irmãos. Eu já sou aqui o professor Diógenes, mais uma vez apresentando a vocês. Sou professor da matéria Antigo Testamento 3, cujo nós estamos estudando os livros poéticos, a poesia hebraica, a poesia contida aqui no texto sagrado. Quais são eles? Ele começa com Jó, vem os Salmos, também Provérbios, Eclesiásticos e Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, dependendo da tradução que você vai usar. Então, nós estamos aqui falando, nossos últimos vídeos, nossa última aula, nós falamos sobre Jó. E eu quero terminar com vocês sobre Jó primeiro, para vocês terem uma ideia sobre esse personagem, né? E sobre esse livro. E mais uma vez eu quero mostrar para vocês o livro que nós estamos usando, esse livro da FACEB, né, que nós vamos estar usando. Nós estamos estudando o livro de Jó. Você pode até abrir o seu livro na página 86, a partir daí nós estamos aqui estudando então desses livros sapienciais, né, os livros poéticos. E nós vamos terminar hoje aqui o livro de Jó para adentrarmos nosso segundo livro de estudo, que é Eclesiastes. No tempo normal, teria de ser, vamos dizer assim, Salmos, mas nós vamos usar a cronologia do livro. O livro ele passa Jó e nós vamos para Eclesiastes. E assim nós vamos estudando, mas vamos estudar Salmos, vamos estudar Provérbios, e vamos estudar o Cântico dos Cânticos também. Então, para que nós ficamos inteirados sobre isso. Primeira mão, já falei no vídeo anterior, o personagem mais importante do livro de Jó não é o próprio Jó. O personagem mais importante do livro de Jó é Deus, que estava no controle e está no controle de toda a história, de todo o universo. Olha que no princípio já começa com Deus, o livro termina também com Deus ali abençoando e tornando a vida e a riqueza de Jó, como nós conhecemos a história. Mas quando Jó ele sofre toda aquela enfermidade que Satanás toca, ali ele tira seus bens, e entre seus bens, que os mais preciosos, talvez não eram suas riquezas, eram seus filhos, e o diabo ali os tirou pela permissão de Deus. Quero que você entenda primeiramente que Deus não fez isso porque o diabo pediu, porque o diabo chegou lá. A Bíblia diz que antes que saia uma palavra da nossa boca, Deus já conhece. Se Deus conhece todas as coisas, e o diabo é apenas uma criatura, ele não é o Criador, é apenas uma criatura limitada, e Deus é ilimitado, ele é eterno, você pode me perguntar, então, por que Deus perdoou? Isso já era propósito de Deus. Era propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para que ficasse aqui conosco, para que ficasse, esses escritos, essa revelação de Deus estivesse aqui conosco. Estivesse com a minha vida, com a sua vida, e Deus está mostrando através de Jó que o homem, mesmo em momentos de agrura e de sofrimento, ele pode permanecer, ser fiel a Deus. Ele pode ser fiel a Deus. Então nós vamos ver que tudo está na permissão de Deus, está no controle de Deus. Não foi por causa do diabo, isso já era propósito de Deus. Deus estava no controle de todas as coisas, já sabia. Tanto é que quando Satanás fala de rodear a terra, e ele falou do que é próprio, mentiu, né? A Bíblia diz que ele é pai da mentira, e quando ele mente, ele fala é próprio, está lá em João 8, versículo 44. Você pode ler lá que quando ele fala mentira, ele profeta que ele é próprio. Deus já sabia falar, observasse meu servo Jó. E Deus então permite porque é um propósito de Deus. Mesmo em momentos de agrura e sofrimento, Deus tem propósito no sofrimento. Deus tem propósito na nossa vida, no nosso decorrer. Deus tem propósito nas bênçãos, Deus tem propósito na prosperidade, Deus tem propósito na escassez, Deus tem propósito na bonança, Deus tem propósito nos sofrimentos. Deus é um Deus de todos os momentos e de todas as circunstâncias. Então Deus tem propósito. Deus tem propósito dentro de um navio como Jonas estava, mas tem propósito na barriga de um grande peixe, tem propósito na cidade de Nínive. Deus tem propósito em todas as circunstâncias, em qualquer lugar, seja no mais profundo dos mares, ou seja na terra firme, nos altos das montanhas, como parou ali a arca de Noé no monte de Ararat. Independente, Deus tem propósito, Deus está no comando de todas as coisas. Então, quando Jó ele estava sofrendo, e ele estava passando para aquela agrura de sofrimento,
E Deus está no controle, então, mostrando que ele está no controle de todas as coisas. E Jó foi cometido daquela, além de perder tudo, ele estava pobre, foi cometido daquela doença terrível. Os seus amigos se tornaram amigos funestos, falou que ele estava daquela maneira porque ele tinha pecado. E às vezes isso é uma coisa que acontece conosco, quando alguém está passando por problemas, e esse problema se agrava, esse problema se torna uma proporção, talvez de tempos, nós começamos a querer ali nos mostrar como juízes, né? Ah, não, será que não é pecado? Será que as pessoas não pecou? Será que isso não é resultado? Eu quero falar para você que sofrimento, nem todo sofrimento é resultado do pecado. O pecado sim traz sofrimento, mas nem todo sofrimento é por causa do pecado. Muitos sofrimentos é por causa da permissão de Deus e para a glória de Deus. Lembra daquele cego, quando Jesus foi passando, ele era cego de nascença, e os discípulos perguntaram, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Ele nasceu, já era adulto, e estava cego até então. E Jesus falou, nem ele, nem seus pais, mas está assim para que a glória de Deus se manifeste nele. Então, muitos sofrimentos, ele vem para que a glória de Deus se manifeste sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de quem quer que seja, do propósito de Deus. Então, o sofrimento não é uma causa primária simplesmente do pecado, pode ser a manifestação da glória de Deus, da vontade de Deus. Nós devemos entender isso. Aqui no livro de Jó, nós entendemos que os justos também sofrem. Que os justos, os fiéis também sofrem. Olha que o próprio Deus que deu testemunho de Jó, falou que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Isso o próprio Deus falou. Deus deu testemunho, mas Deus estava mostrando que quando o homem vai se aproximando dele, ele vai conhecer mais Deus, mais pessoalmente, vai ter experiências maiores com Deus. Porque confiar em Deus quando tudo vai bem é simples, né? Isso talvez até os incrédulos, eles agradecem, falam de Deus. Pessoas que não são crentes, que não converteram, muitas vezes estão com a vida tão com bonanças, às vezes fala de uma maneira de gratidão a Deus, mais do que nós que conhecemos a Deus e conhecemos a bondade de Deus. Não é verdade? Porque falar de Deus na bonança é fácil. É fácil falar de Deus quando tudo vai bem, mas quando estava mal, a sua esposa vendo aquele mal, ela amaldiçoa, que lá no termo hebraico eu expliquei para vocês, e abençoa, porque ninguém pode abençoar a Deus, que ele é o Deus abençoador, criador de todas as coisas, se tornaria um falar pior ainda. E ele falou, como nós podemos falar como qualquer doida? Você está proferindo como qualquer louca, nós recebemos o bem de Deus, não podemos receber o mal. A Bíblia diz que Jó não pecou com as suas palavras. Mas vamos lá. Agora no livro, para o decorrer do livro de Jó. O Jó também, ele quis se declarar justo diante de Deus. A próprio Deus deu testemunho dele e ele começou a se auto-justificar diante de Deus e começou a falar os porquês. E Jó faz 34 perguntas ao longo do livro. Ao longo do livro, Jó faz 34 perguntas para Deus. Talvez eu possa perguntar para você, e você imagina quantos Deus respondeu? Então a resposta é Deus não respondeu nenhuma. E por que Deus não respondeu nenhuma? Porque Deus não precisa responder perguntas, pois Ele é soberano. Ele é Senhor de tudo e de todos. E Deus não dá resposta, Deus dá restauração, como Ele deu para Jó. Deus não precisa dar resposta a uma pergunta, Deus dá restauração para a vida e para tudo. Deus dá sentido para a vida. E não apenas uma resposta. Deus é muito além de uma resposta. Deus restaura, restitui, restabelece, traz de novo a vida, é nascer de novo. E Jó se achou justo e começou ali a falar da sua justiça, e os amigos de Jó começam a conversar com ele, e depois chega Eliú e começa a falar das grandezas de Deus, e até repreende Jó algumas vezes, porque ele está querendo mostrar a sua autojustiça, e agora o próprio Deus, nós vamos ver que vem falar com Jó. E como eu já falei para vocês, vou reiterar que toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus. O livro de Jó não é diferente. No capítulo 19, o versículo 25, ali ele faz uma profecia messiânica. Ele fala, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E se cumpre em Jesus, quando ele ressuscita dos mortos. E todo o sofrimento de Jó, ele aponta para Jesus. Jesus sofreu o que Jó não sofreu. Jesus sofreu muito além de Jó. Porque Deus estava com os olhos diante de Jó e Deus deu uma ordem para Satanás, não toque na sua vida. Jesus morreu.
e Deus ainda desamparou Jesus. O sofrimento de Jesus foi além. Jesus foi desamparado, Jesus foi morto pelo meu, pelo seu pecado, sem ele nunca ter pecado e errado. Então ali o livro de Jó está apontando para mim e para você que o maior de todos os sofrimentos não é o meu, nem o seu, mas foi Jesus que sofreu todas essas agruras, Jesus que recebeu no seu corpo meu, o seu pecado, sem ele nunca ter pecado e foi abandonado, desamparado por Deus nos momentos e morreu. Jesus recebeu o salário do pecado, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, sem nunca ter pecado. Eu e você, nós deveríamos estar lá. Porque Deus, o que aconteceu com Jesus? Deus derramou a sua ira, a ira de Deus que é sobre o pecado, sobre o pecador, que ultrajou, que ofendeu a santidade de Deus, que Deus não podia deixar impune. Deus derrama a sua ira, a sua justiça, sua ira em cima de Jesus, no meu lugar e no seu lugar. Ao ponto que Jesus foi como uma ovelha muda, mas lá na cruz ele dá aquele brado, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? A ovelha muda dá um brado agora, a ovelha muda agora já não é muda, ele grita, porque ele sentiu o desamparo de Deus. Por que Deus desamparou? Por que nós estamos vendo o sofrimento de Jó e olhando agora o sofrimento maior de Cristo? Por que Deus o desamparou? Para que eu e você fôssemos amparados. Para que eu e você fôssemos amparados. Jesus foi desamparado, foi morto, para que eu e você fôssemos amparados e tivéssemos vida e vida eterna. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, para que nós venhamos ressuscitar também. Aqueles que morrerem em Cristo vai ter um privilégio de ressuscitar primeiro ainda, porque ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é bondoso. Então Jó, ali ele estava passando por sofrimento, mas começou ali a clamar a sua justiça, a querer ser justo ali diante de Deus, e Deus começa a fazer, agora Deus que vai fazer perguntas para Jó. Jó fez 34 perguntas, mas depois que Deus começa a fazer perguntas, Deus faz 70 perguntas para Jó. Mas Jó não é porque não quis responder, Jó não pôde responder. Deus fala, onde você estava, Jó, quando eu firmei o firmamento, quando eu pus as estrelas no céu, quando eu fiz o universo, Deus está falando, quando eu criei todo o universo, quando eu estava firmando, pondo os espaços, fazendo a terra seca, formando aonde você estava. Deus está mostrando que ele é eterno, que ele não tem um princípio nem fim, e ele estava falando com um ser totalmente limitado, criatura, e que ele estava demonstrando, não mais agora através desse, o seu amor, o seu cuidado. Não deixou nem o diabo tirar a vida de Jó, como tirou dos seus filhos. Ele falou, poupe-lhe a vida. Deus é que guarda a nossa vida, ele é que é a vida, Jesus é a vida, ele que nos dá vida, e a nossa vida não pode ser tocada, é inviolável, porque Deus tem o controle da nossa vida, somente quando ele chamar. Somente quando ele pode nos restaurar. E Jó vai chegando lá no capítulo 42, antes da cura, Jó não estava curado ainda, ele estava com a sua enfermidade, mas agora ele conheceu Deus, que Deus se revelou para ele quando ele estava na riqueza, na bonança, ele era fiel, ele fazia sacrifícios, até mesmo para que seus filhos viessem a ter falado alguma coisa contra Deus, tivesse blasfemado no seu falar, ele fazia sacrifício para que Deus viesse a perdoar seus filhos. Era um homem muito rico, era um homem proeminente, que tinha muita autoridade, muitos bens, mas era temente a Deus. Mas agora no meio do caos, da pobreza, do sofrimento, no meio do luto, Deus se mostrou que ele continua sendo o mesmo Deus maravilhoso, bondoso e o Deus majestoso que está ali acima de todas as coisas. E o que Jó entende com isso? O que Jó entende? Ali ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus ali se revela para Jó de uma maneira bem mais intensa, mesmo no sofrimento, ao ponto que ele falou, eu te conhecia de ouvir falar, eu via falar, te servia, mas agora eu te contemplo. Eu contemplo a sua perfeição, eu contemplo a sua grandiosidade, eu contemplo a sua soberania, que ele estava contempla a soberania do Senhor. E Jó e os amigos de Jó estavam indo embora, agora Deus os cerca, eles, e Deus agora se revela a eles também e fala, olha, eu vou pôr a mesma doença em vocês que estavam em Jó. E faz eles ficarem doentes, faz eles ficarem ali adoecidos.